de hoje eu vim ensinar vocês essa maquiagem, né? Esses olhos com bastante glitter, preto, bem fácil de fazer. Uma maquiagem pra balada, pra noite. Se você quer saber como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Pra começar, eu pego um pincelzinho linha de gato, esse é de cerdas curtinhas, e um corretivo mais claro que o meu tom de pele, né, cremoso. E vou contornar a sobrancelha na parte superior, né, deixando ela um desenho mais bonito. E na parte inferior. Na parte superior não tem problema, porque a gente vai aplicar base depois. E na parte inferior eu tampo os pelinhos para não aparecer e aplico na pálpebra também. Aplico bastante para servir de fixador e potencializador de sombra. Em seguida eu pego uma esponjinha e dou batidinhas para assentar todo esse corretivo na pálpebra. Para começar eu vou pegar um pincelzinho de depositar sombra, esse é da Natura, e uma sombrinha da paleta da Luisance, que é uma sombrinha cintilante, né? Um pérolazinho cintilante. Eu vou pegar esse pérola e vou aplicar abaixo da sobrancelha para iluminar. Aplico primeiro no arco e vou levando para a extremidade, para selar o corretivo que a gente aplicou antes. Essa sombra vai servir para que a próxima sombra não suba tanto. Esfumo ela por toda a sobrancelha. Agora eu pego um trio de sobrancelhas, um marrom chocolate. Ele vai ser nossa sombra de transição. E agora para aplicar ele, eu pego um pincelzinho de esfumar, bem gordinho. Aplico no côncavo, vou fazendo movimentos circulares, deixo o canto externo mais forte. E vou tentando mesclar ele com a sombra iluminadora. Levo do canto interno ao canto externo. Deixo bem esfumado. Depois disso, troco de pincel, pego um pincelzinho também de esfumar, só que menorzinho. E vou aplicar a próxima sombra, que é uma sombra vinho cintilante, também da mesma paletinha. E vou aplicar abaixo do marrom. Aplico mesmo de qualquer jeito, não tem problema. Deposito bastante sombra no côncavo. E volto com o pincel da sombra marrom e esfumo essa bordinha. O pincelzinho da sombra marrom que a gente usou primeiro e esfumo as bordinhas desse vinho para misturar com o marrom. Esfumo bem para não deixar marcação, para não saber onde começa e termina as sombras. Agora, com o pincelzinho, né, eu venho com uma sombrinha cinza, né, não chega a ser um preto, para dar profundidade no côncavo. Eu aplico ela dando batidinhas com o preto abaixo do vinho. Pego um limpador de pincéis e faço a limpeza do pincel para tirar o excesso de sombra. E agora eu esfumo as bordinhas. Eu vou fazer isso várias vezes. Esfumo a bordinha do roxo com esse cinza. Volto com o pincel novamente e um pouquinho de sombra marrom. Esfumo novamente. Faço isso várias vezes. Até que fique bem bonitinho. Vou pegar agora um delineador em gel, né? E um pincelzinho também língua de gato, só que esse é um pouquinho mais gordinho, né? E vou fazer um cut crease, só que em vez de fazer com o corretivo, eu faço com o delineador em gel. Porque eu queria que o fundo dessa maquiagem fosse escuro. Eu olho pra cima, faço a marcação do côncavo, aplico, dando batidinhas. E agora eu volto com o pincelzinho da sombra roxa, esfumo as bordinhas desse delineador, para deixar bem esfumadinho, para ele não secar, não ficar marcado. E agora eu vou vir com a sombra cintilante, a sombrinha roxa. Esfumo também por cima, porque ela deu uma sumidinha, né? Esfumo com o mesmo pincel. Volto com o delineador em gel, só que agora eu pego em menos quantidade. E vou dando batidinhas com esse delineador em gel, para agora sim eu vir com uma sombra e selar. Vou pegar um pincelzinho de depositar sombra, esse pincelzinho é mais gordinho. E vou pegar aquela sombra cinza que a gente usou no côncavo, que é quase um preto. Vou dar batidinhas para selar o delineador em gel, para ele não carimbar. E por último, volto com o pincelzinho da sombra roxa e esfumo essa sombra cinza. Pego um pincelzinho de pó e tiro o excesso de sombra que caiu.
Agora eu mostro o que eu fiz. Peguei um pó solto e uma esponjinha e depositei abaixo para não cair glitter. Espero secar um pouquinho. E o glitter que eu vou usar é de uma marca chamada Nani, que é um roxo. Se eu não me engano, é o número 6. Espero secar um pouquinho. E aplico em toda a pálpebra móvel. Aplico dando batidinhas, certificando de que nenhuma parte que eu apliquei o fixador fique sem glitter. Não deixo também tão marcadinho assim, não. Subo um pouquinho no canto interno e canto externo. E vou pôr cola nos cílios. Os cílios que eu vou usar, ele é bem separadinho assim, pra não tampar, né? Porque minha pálpebra é pequena. E coloco cola e espero secar. Agora eu venho com um pincel de pó e tiro todo esse glitter que caiu, varrendo também o pó solto que eu apliquei. A câmera não mostrou, mas eu usei um lilazinho cintilante. Com o mesmo pincelzinho que eu apliquei a sombra iluminadora, dou uma limpadinha nele e aplico essa sombra lilás cintilante no cantinho interno, para dar uma abertura no olho. Já colei os cílios postiços. E agora eu venho com o pincelzinho de delinear e o delineador em gel e aplico tanto na linha d'água quanto abaixo da linha d'água nos cílios inferiores. Aplico bastante delineador. E antes que ele comece a secar, eu pego um pincelzinho estreitinho, né? E a sombra roxa cintilante, aplico ela e esfumo para selar o delineador em gel. Aplico por todo, onde eu passei o delineador, eu aplico a sombra roxa fazendo um esfumadinho. Pego a sombra marrom novamente e faço um degradê assim como eu fiz em cima. Pego o pincelzinho do marrom e esfumo a bordinha aí para misturar os dois esfumados. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios, essa é da Natura, aquarela. Aplico nos cílios inferiores, né? E nos cílios superiores eu aplico para unir os cílios postiços com os cílios naturais. E agora eu vou aplicar o batom que eu escolhi é o da Avon. Esse eu acho que é o Super Matte, é a cor Boca. Uma cor bem bonita, eu achei que combinou bastante com a cor dos olhos.